Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. É necessário preservar o avesso. Você me disse, preservar aquilo que ninguém vê, porque não demora muito e a cor da pele atravessa nosso corpo e determina nosso modo de estar no mundo. E por mais que sua vida seja medida pela cor, por mais que suas atitudes e modos de viver estejam sob esse domínio, você de alguma forma tem de preservar algo que não se encaixa nisso, entende? Pois entre músculos, órgãos e veias, existe um lugar só seu, isolado e único. E é nesse lugar que estão os afetos. E são esses afetos que nos mantêm vivos. Esse texto é de uma beleza, de uma sabedoria e de uma dor que não deve ser deixada de lado. Ele é da obra O Avesso da Pele. Ele é de um escritor que une ética e estética, que une o sonho de um mundo sem preconceito com um texto literário primoroso. É uma honra receber no Arena de hoje o grande Jefferson Tenório. E no terceiro sinal, aquele sinal que a gente fala de espetáculos, do livro para a cena. Eles vivem pai e filho no espetáculo Avesso da Pele. Quem dá corpo ao pai é Marcos e quem revive o filho é Vitor. Sejam bem-vindos os grandes atores Vitor Brito e Marcos Zoli. Obrigado por tudo quanto você me fez. Por nada se mata e morre de amor. Não quero parecer com nada no mundo, porque apesar da entranha ferida de onde eu saí pro nada, de nada também se nasce uma flor. Com todo o seu poder de coloração e magia, tudo isso é uma questão de saber viver. Tudo isso é uma questão de amar, pra entender. Tudo isso é uma questão de querer reconhecer que quem sabe tudo ou nada de ser. Nesse compasso há espaço pra quem quiser viver. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado por tudo que eu tenho passado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado por tudo que eu tenho passado. Oba! Começando mais um Arena dos Saberes aqui nesse teatro lindo do Sesc de Copacabana, na parceria do Sesc Rio de Janeiro com a TV Cultura, programa que leva educação, cultura, livros, literatura. E hoje a gente está aqui com um grande escritor. Que honra te receber, Jefferson. Coisa boa. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu sou fã dos seus livros, daqui a pouco a gente vai falar deles. Tá Mas bem. como é que a literatura entrou na sua vida? Ela entrou antes dos livros, né? A literatura é anterior aos livros. Ela chega com as histórias, chega com as lembranças, com a memória. E aqui em Copacabana, por exemplo, é um lugar muito importante para mim. Eu nasci em Madureira, mas morei... Madureira! Aê, Madureira! Mas morei 4 anos aqui em Copacabana, no posto 4, e estudei no Colégio Cícero Pena, onde eu matava aula para ir para a praia. Né? E foi nessa praia que eu me tornei leitor, assim, né? Porque eu tive uma história de um quase afogamento. Eu inventei que eu queria atravessar de Copacabana para Ipanema Nadando. com uma prancha de isopor. Com 4 anos. Não, eu tinha aí já uns 13 anos de idade. Ah, Teresa. E era uma ideia estúpida, certamente, né? E aí eu quase me afoguei e fui salvo por um surfista, né? E aí quando eu fui para a areia, assim, engasgado e com aquele susto, né? Foi a primeira vez que eu olhei para o mar de verdade, assim, né? Então o mar deixou de ser um brinquedo e começou a ser um mistério para mim. E ali eu me tornei leitor, né? Porque para você ser leitor, a condição é você ser um bom observador.
Né? Você precisa observar. E a literatura faz com que a gente conheça, que a gente visite a vida de outro jeito, né? De maneira mais atenta, mais sensível, né? Então, eu acho que eu me tornei leitor naquele momento que eu olhei para o mar de Copacabana e aí eu vi, não, tem mais coisas do que essa água aí que antes era um brinquedo e agora já não é mais. Tem mais mistério, tem mais segredo. Tem mais segredos, Tem mais sons dizendo coisas em mim para que eu transforme isso em palavras, né? Eu costumo dizer que o leitor é esse náufrago que se afoga, mas não morre, né? Ele não morre porque ele leva o mar para si, né? Ele leva junto de si. Então, é uma forma que a gente tem de frequentar o mar, os sonhos, né? Ou seja, sair dessa realidade e voltar vivo dela, ou seja, viver outras vidas e continuar vivo. Né? Na sua casa, seus pais eram leitores? A sua família era de leitores? Não, os livros eles eram decorativos, assim, né? Os que tinham, porque nós tínhamos poucos livros e eu só fui mesmo ter contato assim, com livro, de gostar, de ler, já meus 20 e poucos anos. Já em Porto Alegre? Em Porto Alegre e entrando na faculdade. Assim, né? Minha mãe comprava livros por metro, colocava na estante. E não deixava a gente ler porque ela achava que estragava a vista e a cabeça. Eu virei leitor num asilo, numa mulher que me emprestava livros. Assim, mas em casa ela achava, não pode encostar e depois estraga a vista, todo quem fica lendo. E ela queria que a gente fosse médico, os filhos sem ler, né? Assim, sonhava com filho médico, mas ninguém podia pegar no livro, né? E aí, quando você começa a ter contato com livros, assim, né? Que autores foram moldando você ou marcando? Então, eu entrei numa espécie de obsessão com os livros. Né? Então, isso já na faculdade? Isso já na faculdade, eu tinha 24 anos. E aí comecei a comprar livros, roubar livros, pegava emprestado, me endividei por causa de livros. Então, assim, era uma obsessão que eu tive dos meus 24 até os 30 anos. Eu passei comprando livros e aí, tudo que caía na minha mão, eu pegava, assim. Então, não tinha muito critério. Né? Eu achava que eu precisava recuperar um tempo perdido com os livros. E aí, eu lia economia, lia, sei lá, história. Tudo que caía na minha mão, eu lia. Mas aí, aos poucos, eu comecei a perceber que eu precisava ser mais criterioso. Assim, né? E aí, comecei a ler mais literatura. E acho que o que mais me chamou a atenção na época eram os livros do Rubem Fonseca, depois de Clarice Lispector, aí cheguei no Machado de Assis, né, e assim por diante. Por exemplo, quando você pega, vamos pegar aqui, começar com de onde eles vêm. O que o Joaquim tem de você? Tudo. Tudo. O Joaquim tem tudo. Aqui você se endivida por causa de livro. O Joaquim se endivida porque foi levar a namorada para passar um final de semana num lugar de praia, para melhorar a relação. Coitado do Joaquim. Ele era bastante ingênuo ainda, né? Tem tudo de mim no Joaquim, na Estela, no João do Beijo na Parede, do Henrique no Avesso da Pele. Eu sou todos os meus personagens, todos. Todos eles me habitam e eu habito esses personagens. É claro que com o Joaquim ele é mais evidente porque eu tenho uma experiência acadêmica, assim como o Joaquim também tem, mas eu escrevi um personagem que eu gostaria de ter sido na idade dele. Né? Ou seja, eu não era um leitor na idade dele. Ele já é um leitor, ele lê grandes livros, ele já fez essa escolha que eu chamo uma escolha muito grave, que é querer conviver com os livros. É uma escolha grave na vida, né? Assim, quem decide conviver com os livros e viver deles, que é o mais difícil ainda, né? E essa escolha o Joaquim fez com 20 e poucos anos. Né? E por que o cuidado com a avó? Eu acho que é o que acaba ligando ele a uma origem. Eu acho que essa avó lembra ele de onde ele vem. Né? E os jovens de periferia, quando entram na universidade, isso é muito comum acontecer, eles começam a questionar uma série de coisas, inclusive o lugar de onde ele vem, ele perde um pouco essa ligação das origens, os amigos de infância que conviveram com ele na periferia já não fazem sentido. Né? Então, essa volta para as origens é muito importante e a avó é esse lugar, né? Para ele não esquecer de onde ele vem. Tem uma coisa interessante que você entra, né, na questão das cotas, você entra de uma forma sutil e você coloca uma coisa que eu acho que é muito legal, que é a entrada dele na universidade e ele achando que ali não é o lugar dele. A universidade, por natureza, já é um lugar de competição, é um lugar em que as pessoas muitas vezes
não se sentem incluídas, né? E ele faz algumas observações, né? Ele diz que, por exemplo, numa universidade pública, os alunos dificilmente perguntam alguma coisa. Os alunos sempre acrescentam, né? Ou corrigem o professor, né? Ou seja, perguntar é um lugar para os fracassados, né? E aí ele se sente num lugar que ele não pode, né, perguntar nada, porque ele é um rapaz retinto, né, preto, que mora na periferia, que entrou pela porta dos fundos, né, entre aspas, né, porque entrou pelo sistema de cotas. Então ele é alguém que já está num lugar hostil e ainda assim é visto com desconfiança pelos colegas e professores, né? Aqui tem uma frase que ele está no ônibus e aí ele diz assim, né? No ônibus lotado, tal. Não é possível, pensei. Não é possível. Há de haver algo de bonito nisso tudo. Não era possível que a síntese da minha vida fosse um ônibus lotado em meio ao calor insuportável de verão. Então, a cada prédio, a cada rua, a cada pessoa que passava, eu empreendi uma busca por algo bonito que me fizesse doer. Não a dor física, mas a dor sutil e invisível de algo que nos atinge e nos desabriga. Isso é bonito demais. Você sabia que isso é bonito demais? Por isso que é bom conversar com quem leu o que a gente escreveu, né? Porque aí você vai aprendendo coisas, né, com quem leu. E é um trecho bastante que mostra a jornada do Joaquim, né? Que é uma jornada de, além de ter que lidar com todas as questões práticas da vida, ele precisa dar sentido para ela. E aí é um personagem que eu chamo de um personagem existencialista, no sentido do existencialismo filosófico, né? Em que ele precisa se autocriar, se autoinventar. E se autocriar e se autoinventar significa dar sentido para a própria vida. Ou seja, a vida não tem sentido, é a gente que dá sentido a ela, né? Então, quando ele olha para tudo que está acontecendo com a vida dele, né? Ou seja, ele naquele ônibus, aquele calor terrível, aquele monte de gente, né? Ele precisa achar algum sentido para aquilo, né? E aí é que ele tem essa reflexão de que tem que haver alguma beleza nisso tudo que eu estou vivendo, porque senão fica muito insuportável. E tem uma coisa muito poética, mas ela tem uma coisa muito, muito próxima das pessoas, porque acho que todo mundo, em algum momento da vida, passa por isso. A beleza não é higiênica, no sentido de que a gente vê a beleza só em coisas que nós aceitamos como belo, né? A beleza está em tudo, inclusive na sujeira, no sofrimento, na dor. E é isso que o Joaquim está perseguindo. Com a pouca idade que ele tem, com toda a ingenuidade que ele tem, e ele quer se tornar um poeta profissional, seja lá o que é isso, né? Um poeta profissional, mas ele quer isso para a vida dele, né? Mas ele precisa encontrar essa beleza e ela não está lá, ela está em tudo, né? E aí o Joaquim, André, você que é um cara muito focado nessas questões, o Joaquim, nessa história da namorada, estava esfriando a relação. O Joaquim não tinha dinheiro para levar a namorada para a praia. Também. Aí o Joaquim resolve, por quê? Porque o Joaquim resolveu participar de um concurso literário e ele achou que ele fosse ganhar o concurso literário. Então ele gastou por conta. Ele pegou o dinheiro da aposentadoria da avó e foi viajar com a namorada. Quem nunca, né, gente? Quem nunca? E ele não ganha o concurso literário. É óbvio que ele não é ganhar o concurso literário, mas é o ímpeto juvenil, né? Assim, de achar que ele vai ganhar o concurso E claro, a gente tem uma atitude reprovável, né? Ou seja, ele pega o dinheiro da avó, gasta, sai com a namorada, achando que vai ganhar um concurso, daqui a pouco não ganha nada. E é uma construção interessante, porque assim, você vai lendo e você vai gostando muito do Joaquim. Aí ele fala assim, eu preciso arrumar um emprego. Aí ele fala de novo. Aí ele fala de novo. Cadê o emprego? Vai deixando uma irritação no leitor, né? Cadê o emprego? Por que você não arruma logo esse emprego? Quando é que você vai começar a trabalhar? Precisa ir atrás, né? Mas é um pouco também mostrar... ele se recusa, na verdade, ao trabalho que oferecem para ele, né? Ele não quer trabalhar naquilo que ele não quer. Né? Ele acha indigno isso. Ele né? acha indigno, né? E para uma pessoa negra, pobre, de periferia, eu acho que é quase uma forma de heroísmo, assim, né? Você resistir
Claro, ele está resistindo explorando a avó, né? Doente, né? Você já está com Alzheimer, né? que confunde com o namorado que ela teve, né? Isso, Com o Marcelo. Com o Marcelo. Eu sou um bom leitor, viu? Você é um bom leitor. Tem detalhes que eu já tinha até esquecido já do livro, né? Mas ele tenta, de alguma forma, manter a dignidade, se recusando a ser explorado, né? Mas, enfim, aí chega uma hora que ele tem que trabalhar e aí ele vai para o call center atender pessoas. Né? Agora vamos para Estela Sem Deus? Vamos lá. Estela Sem Deus é um dos seus livros que eu mais grifei, por causa dessa sua brincadeira com as palavras, né? Os olhos pareciam desistidos. Que bonito isso. A poética, o significado, né? É uma frase que é uma tese inteira. Os olhos pareciam desistidos, né? Que dá uma dimensão da solidão humana, da tristeza humana. É isso que são olhos desistidos? Pois eu não sei o que significa os olhos desistidos, mas eu acho que é um pouco esse olhar filosófico que a Estela tem, né? É uma personagem que ela quer se tornar filósofa e ela entende que a tristeza faz parte desse caminho, né? De se tornar filósofo, né? O filósofo não é alguém extremamente alegre, né? Ele é alguém que sabe administrar a tristeza, né? Como ela propriamente diz, né? É o pranto de vocês que conserta o mundo. É o pranto das mulheres que consertam o mundo, ela diz isso, né? E depois ela diz, os homens também deveriam aprender a chorar para tentar consertar o mundo também. Não, e aí vai, assim, de expressões de aprendizado, né? Administrar a tristeza era a herança da minha mãe. A tristeza nos juntava. E a tristeza, você vai até numa linha, né, lacaniana, como a tristeza ela é lapidadora de quem a gente é, como a tristeza nos junta mesmo, ela tem uma dimensão psicanalítica impressionante. No momento da tristeza, que você sente a fragilidade, vê que não é um super-herói, você precisa de colo, precisa do outro. Então a tristeza junta, né? Acho que a maior semelhança que todos nós temos é a precariedade da vida, né? Todos nós somos precários, todos nós nascemos precários e vamos morrer precários. É isso que nos junta. E a tristeza é esse momento mais pontual, assim, né, dessa precariedade, quando a gente se reconhece no outro, né? A gente vai voltar daqui a pouco falando de tristeza e de felicidade com Jefferson Tenório. Rapidinho a gente está de volta. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 tempo. Vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 tempo. Ouve bem o que eu te digo. Tempo, 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 tempo. Luz das estrelas, laço do infinito. Gosto tanto dela assim. Rosa amarela, voz de todo grito. Gosto tanto dela assim. Essa desmesura de paixão é loucura do coração. Minha voz, o Iguaçu, poço, meu azul, luz do sentimento nu. Esse imenso desmedido amor vai além, seja o que for. Vai além de onde eu vou, do que sou, minha dor, minha linha do Equador. Mas é doce morrer nesse mar de lembrar e nunca esquecer. Se eu tivesse mais alma pra dar, eu daria. Isso pra mim é viver. E vamos aplaudir nossa banda, André Poiá, Eduardo Simões, Beto Bonfim, Julie, antropólogo André Torquato, maestra Laura.
E olha, todo segundo bloco a gente volta com uma dica de livro. Eu já falei de 2 livros do Jefferson aqui. Vamos sugerir esse livro para vocês. Daqui a pouco a gente vai falar com 2 atores incríveis, fazendo a peça O Avesso da Pele. Você gostou da peça? Olha, eu assisti, acho que umas 37 vezes. 37 vezes? Mais ou menos isso, né? Assim, eu fui muitas vezes. E toda vez que eu fui, eu me emocionava, assim. Então, acho que isso responde a pergunta. E é tão interessante porque é uma peça que tem uma força, né? Eu fui lotada também, eles estão incríveis. E é sempre uma responsabilidade imensa para quem faz uma adaptação de um livro. Esse livro é lindo, né? Ele é profundo. Levar isso para o teatro, né? Pode dar certo, pode não dar certo, né? Eu tive muita sorte de ter encontrado, enfim, esse grupo, né? O Grupo Okutá, e dirigido pela Beatriz Barros. E na primeira conversa que a gente teve lá na pandemia ainda, online, depois que a gente terminou a conversa, eu disse para eles: eu quero ser amigo de vocês. E somos hoje, né? Então, realmente uma responsabilidade grande, assim, né? Você pegar um texto e adaptar. Eu não participei de nada, assim, da dramaturgia. Eu participei, assim, como consultor, né? De vez em quando eles me mostravam uma cena. E eu só dizia: tá tudo bem, tá ótimo, tá maravilhoso. E aí acabou surgindo essa peça que, como eu digo, eles colocaram o Dostoiévski para dançar funk. Né? Então, essa é a síntese do Avesso da Pele. Né? Que tem uma coisa legal, né? Porque vai para um outro universo do processo artístico, né? Uma peça que tem bastante humor, né? E muito desse humor, às vezes, as pessoas ficam na dúvida se devem rir, né? Da piada que está sendo contada ali, né? Isso é muito curioso, assim, você ver a reação das pessoas, porque é uma peça, de certo modo, desconfortável, e você dá aquela gargalhada e daqui a pouco você para e pensa: mas será que eu deveria ter rido disso? Né? Então é um pouco a ideia, né, da peça. Agora, Jefferson, sobre o tema do racismo, tem uma coisa instigante, né, no Brasil, que a legislação ela deu passos essenciais, assim, né? Então, hoje é crime, você estuda as leis e você percebe que todas as pessoas têm o direito de ser tratadas e respeitadas e têm direito à sua dignidade. Eu acho que a gente teve um avanço jurídico e intelectual também, né? A gente tem hoje uma gramática antirracista muito mais popular, né? Hoje em dia. A gente tem uma discussão muito mais abrangente, né? Quando nós falamos em racismo, as pessoas estão gravando, né? Estão denunciando. Então, nesse sentido, há avanços. Por outro lado, a gente tem uma herança escravagista ainda muito forte na sociedade brasileira, né? A escravidão e a ditadura foram 2 eventos traumáticos que o Brasil ainda não resolveu. E o racismo é o cruzamento disso, é o cruzamento da escravidão junto com a ditadura. Me parece que a gente ainda precisa de alguns anos para que a gente consiga avançar na mudança de mentalidade, mas isso só vai acontecer quando a questão da dor do outro toque as pessoas de maneira diferente. E eu estou falando de afeto. Você precisa ser afetado pela dor do outro. E a gente vive num tempo de grande indiferença. Né? Um autor que eu gosto bastante, que é o James Baldwin, ele defende muito a ideia do amor, né? Do amor nas relações. E ele diz uma coisa super dura, que o amor não é um movimento popular. O amor nunca foi um movimento popular, porque ele não é um sentimento democrático. Poucas pessoas têm o direito de serem amadas. Pessoas negras não são amadas pela sociedade, né? E como é que a gente consegue transformar isso? É através do afeto. As pessoas precisam ser afetadas pela dor do outro e ser menos indiferentes, né? E interessante que a Bell Hooks vai na mesma direção, que ela coloca o amor não como um sentimento, mas como um compromisso ético. Exato. Você precisa ter um compromisso ético de perceber que é a mesma humanidade da qual todos nós fazemos parte, né? Sim. Mas quando você vai, é o outro, não é o familiar a mim, ele é distante de mim, isso não é afetado e as pessoas continuam sofrendo da mesma maneira, né? Continuam sofrendo e muitas vezes as pessoas chegam no Avesso da Pele, pessoas brancas, né, quando leem o Avesso da Pele, já na vida adulta, sei lá, com seus 40, 50 anos, e aí se dão conta: nossa, mas eu não sabia que pessoas negras passavam por isso. Né? Então isso mostra também um pouco
o quanto a gente se relaciona com o outro, né? O quanto a gente precisa se interessar mais pelo outro, né? Você vê que o maior escritor, né, conhecido da língua do Brasil, pelo menos, alguns dizem da língua portuguesa, que é Machado de Assis, né, um dos maiores escritores de todos os tempos, ele era negro, ele foi totalmente embranquiçado e ele não pôde ser enterrado com a sua companheira, com a Carolina. Muitos anos depois, é que no mausoléu da academia uniram os dois corpos, mas a família dela não deixou que eles fossem enterrados juntos. Né? Você pega uma cantora como a Dolores Duran, que morreu com 29 anos, negra, ela se casou com um homem branco e a mãe dele não foi ao casamento. Vou citar de novo James Baldwin, num livro que ele escreveu para o sobrinho dele, que se chamava James, e nessa carta ele diz para o sobrinho mais ou menos assim: você precisa esquecer essa ideia de que você precisa ser aceito pelos brancos. Na verdade, você é que tem que aceitá-los, e aceitá-los com amor. E por que aceitá-los com amor? Porque o amor pressupõe comprometimento. E comprometimento significa você correr riscos. E qual é o risco que pessoas brancas têm com o amor? O risco é deixar de acreditar que pessoas brancas são superiores a pessoas negras. Né? Ô Jefferson, a gente tem uma coisa, não sei se você pensa da mesma maneira, nesse tema do amor, nesse tema do respeito. Às vezes eu tenho a impressão que a humanidade ela é meio pendular, né? Assim, há alguns anos a gente estava celebrando o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, no Obama. O Obama é eleito presidente, ele vai para a Alemanha fazer um discurso de muros e pontes, que é um dos discursos mais lindos que eu já vi de um estadista fazendo, né? O mundo de Mandela, falando contra o apartheid, com uma dimensão do amor. Aí você falava, né, da construção da comunidade europeia, da América Latina. Tá? De repente você ia num caminho, você assim, nossa, olha como é que a humanidade respira isso. De repente o pêndulo vai para um outro lado, e o mesmo país que falava nisso elege um homem que tem um ódio do estrangeiro, que é uma coisa impressionante, né? Um mundo com mais de 100 milhões de refugiados, e aí o sentimento do egoísmo é o tempo todo assim, eu, é o desaparecimento do outro, é uma incompreensão do outro. Então, quando você acha que a humanidade está dando passos assim para viver uma dimensão fraterna, acontece exatamente o oposto. A violência, né? o fascismo, o ódio, eles circulam há séculos na sociedade de modo geral, né? E esse pêndulo que você disse, ele não dura para sempre, né? Então a gente tem aí esses momentos históricos. Enfim, esses governos fascistas vão passar, né? A grande questão é a que custo. Né? E governos fascistas podem acabar com o mundo. Né? Essa é a questão. Mas são governos que não permanecem, né? Porque eles é um sistema político que se corrói, né, por dentro e acaba se autoimplodindo. Né? Mas a que custo, a quantas vidas, né, que a gente tem em governos assim? Eu fui participar de um evento nos Estados Unidos, lindo, assim, de inclusão na ONU, e aí eu vi o relato das mães, como era um evento de inclusão, tinha crianças com síndrome de Down, com autismo, né? Inclusão, um evento de inclusão intelectiva. E na fronteira, por causa da nova orientação nos Estados Unidos, muitas dessas mães com as suas filhas e filhos iam para aquela sala lá. E eu vi assim, uma mãe, mas a angústia da mãe, né? Porque ficou 6 horas com a filha sendo... E eles mandavam ela ficar quieta e assim... Às vezes, uma pessoa com autismo, você não percebe que ela tem autismo, mas com síndrome de Down é muito difícil você não perceber, né? A menina tem síndrome de Down, tem autismo, ela não consegue ficar parada. E aí eu falo assim, tudo bem, mas mesmo essa pessoa que trabalha aqui na alfândega, ali na entrada, será que ela não tem sensibilidade de compreender o sofrimento dessa menina com uma carta da ONU que vai participar de um evento lá por causa dessa perseguição, a questão dos imigrantes? Aí eu penso assim, não é só, é o que a Hannah Arendt falava, né, do nazismo, não era só a ordem que vinha de cima também. As pessoas entram numa engrenagem e você desumaniza essas relações. Sim. Então assim, é para um ser humano ver uma criança com síndrome de Down chorando e ele precisa... Alguma coisa precisa dizer para ele assim, abrace, acolhe, perceba o que você está fazendo, né? E não, as pessoas, elas param de pensar, vira uma engrenagem de ódio. É uma relação burocrática, né? com o outro, né? Assim, uma relação burocrática com o outro. De extrema frieza. Ao contrário frieza. do que você estava dizendo, do afeto. Parece que isso não me afeta, né? De extrema frieza. E o fascismo, ele se instala, não porque você tem um governo fascista, mas é porque
quando você tem o seu vizinho que é indiferente, né? Quando você tem o seu colega de trabalho, ou seja, as pessoas que estão ao seu redor são indiferentes, aí sim que o fascismo se instaura, né? Não é quando o governo decide, né? Ele precisa que uma massa popular também tenha esse tipo de atitude, né? E leva uma propaganda, né? Você pega o nazismo quando ia entrando nos países, de repente, assim, aquele judeu que morava ali, que era meu vizinho, eu gostava dele e tal, de repente virou uma coisa de uma propaganda, eu vou lá e quebro a janela, eu denuncio, eu vou, mas é a mesma pessoa, era seu amigo, você gostava dele, por que você mudou de opinião de uma forma tão rápida? Aí a gente vê hoje as redes sociais que também vão para essa direção, né? Eu falo sempre isso, eu fico tão chocado com alguém que entra na rede social para xingar quem não conhece, porque assim, é um jogador de futebol, às vezes você não conhece, e aí começa aquele monte de xingamento, é uma atriz que você viu uma vez ou falaram alguma coisa, é o Papa, qualquer que seja a pessoa, você pegou uma frase, é um escritor, pegou uma frase, vamos cancelar, você não sabe quem é aquela pessoa, né? Vamos cancelar, vamos censurar, como aconteceu com o Avesso da Pele, né? Enfim, tristes tempos. Como é que você sentiu essa censura do Avesso da Pele? Eu fiquei muito surpreso, assim, né? Com a criatividade da pessoa, né? Que achou o livro pornográfico e que não podia ser lido nas escolas. Mas ainda bem que a gente teve também bastante apoio, né? Principalmente de professores, de alunos, né? De entidades, enfim, muitas pessoas. Acabou sendo uma super divulgação para o livro. Acabou sendo uma super divulgação, né? Aumentou em 6.000% as vendas do... Até hoje estou esperando 6.000% de vendas. Né? Tendo umas contas para pagar, igual o Joaquim, que tinha conta para pagar, né? Querido, obrigado pela sua presença. Obrigado. Uma honra te receber. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Continue escrevendo lindamente. E a gente continua o programa falando sobre Jefferson Tenório daqui a pouco, sobre a peça O Avesso da Pele. Toda vez que eu olho, toda vez que eu chamo, toda vez que eu penso em lhe dar o meu amor, meu coração de lhe encontrar, de lhe amar, de conquistar. Se quiser falar com Deus, Tenho que me aventurar, tenho que subir ao céu. sem cordas pra segurar. Tenho que dizer adeus, Dar as costas, caminhar, decidido pela estrada. que ao findar vai dar em nada, 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 nada do que eu pensava encontrar. Estamos de volta aqui. Hoje é um programa todo dedicado ao Jefferson Tenório, que coisa linda, né? Verdade. 2 blocos com ele, vocês falando do Avesso da Pele, da obra dele. Seja bem-vindo, Vitor, Marcos, uma honra receber vocês. Obrigado, o prazer é Obrigado nosso. pelo convite, né, amigo? A gente Sim. tá muito Você estava feliz. ouvindo o Jefferson aqui falar, e aí? A gente sempre fica babando, né? A gente fica, ele é perfeito, ele é perfeito. Nosso pai, assim, é muito bonito assim, ouvir ele falar ainda, porque ele foi muito
muito parceiro nosso, né? Desde que a gente foi procurá-lo. E é muito importante também sempre ressaltar a generosidade dele em deixar a gente viver essa obra, porque a gente sabe que essa relação pode ser muito burocrática, de direitos autorais, de adaptação. E quando a gente foi procurar ele, éramos um grupo de 5 jovens, assim, a gente não tinha um espetáculo anterior. Essa é a primeira peça do nosso grupo. E a gente colocou o nosso desejo em fazer o livro dele se tornar um espetáculo. E ele abriu todas as portas pra gente. Quem leu o primeiro livro dele? Eu li o livro e mandei mensagem para ele assim que eu tinha terminado, porque eu lembro que eu já tinha a vontade de falar aquelas palavras em voz alta. Você tinha lido alguma outra coisa dele, não? Não, esse foi o primeiro. E aí a Beatriz Barros, a nossa diretora, ela estava lendo ainda. E aí ela chegou lá em casa e falou: nossa, eu tô desnorteada, eu tô lendo um livro que vocês precisam ler. E aí quando ela tirou da bolsa o aviso da pele, eu falei: eu já li, falei com o autor, ele é super acessível, vamos fazer uma peça do livro dele. E aí tudo confluiu. Ô Marcos, e como que o grupo de vocês se formou, os 5? Bom, a gente já tinha uma vontade muito grande de fazer alguma coisa. Éramos amigos, somos amigos, na verdade, mas naquela época a gente estava com uma sede de criar algum projeto juntos e nos juntamos, só que a gente não tinha ainda o que fazer, né? A gente não sabia qual seria a peça, qual seria o tema, o que faríamos ali. E aí a gente começou a pesquisar caminhos, a gente se encontrou com Beatriz Barros, que é a nossa diretora, e ela super abraçou também o projeto, sem saber o que era também, ela super vestiu a camisa. E aí o Avesso da Pele nasce, então, de uma vontade aí, e de um sonho de fazer teatro e de levar arte aí. Sem nenhum patrocínio? Sem nenhum patrocínio. Sem nenhum patrocínio. Quantas apresentações já? Nós já fizemos mais de 150 apresentações. Isso é uma raridade, assim, um espetáculo independente. Lotado. Graças a Deus, sempre as pessoas esgotado. saem com uma felicidade da peça, tocadas, né? Sempre esgotada. E é muito importante, assim, ressaltar também, né? Porque a gente, quando começou os ensaios e o processo do espetáculo, a gente não tinha perspectiva, assim, de como seria, no sentido de a gente não sabia onde ficaríamos em cartaz, a gente não sabia para onde ia, a gente não tinha dinheiro para pagar os ensaios, a gente só tinha literalmente uma sala de ensaio, que era a sala do Alê, o apartamento que o Alê é um dos atores, e um sonho. Vocês começaram ensaiando na casa dos atores. A gente ficou 2 anos ensaiando no apartamento do 2 anos ensaiando? Exato. A gente começou... A primeira conversa com o Jefferson foi em 2020, ali no final, depois que o livro foi publicado, e a gente estreou em 2023. Agora vamos falar um pouquinho da trajetória de vocês. Você primeiro, Vitor. Eu sempre quis fazer teatro, eu sou daqui do Rio de Janeiro, eu comecei no tablado, depois eu fiz faculdade na Unirio, artes Por que cênicas. você sempre quis fazer teatro? O que você via, assim, por que dava essa vontade? Olha, eu lembro que eu sempre gostei muito de dançar. E aí, no meu quarto, na minha casa, quando eu ficava dançando, eu comecei a querer fazer umas cenas antes da dança. Então, eu falava, eu colocava uma música e ficava fazendo uma cena. E depois eu entendi que eu queria ser mais ator do que bailarino. E eu sempre externalizei esse desejo. Mas eu demorei a começar a fazer teatro. Eu comecei com 15 anos. E na sua casa falavam o quê quando você fazia isso? Eles acharam que ia ser um hobby, assim. Eu acho que era uma coisa... Eu fazia jiu-jitsu, natação. Então, eu achava que teatro ia ser... Faz um monte de coisa, é uma delas, né? Eu juntei os meus amigos do prédio, fiz uma peça. Foi muito difícil, porque a gente tinha 10 anos, todo mundo queria descer pro play pra piscina, brincar. Sem patrocínio. Sem patrocínio. E eu falava, vocês são Já muito na época crianças. você começou sem patrocínio. Sem patrocínio. Eu falava, vocês têm que levar a sério, gente. Vamos ensaiar, com 11 anos. E aí eu entendi, eu falei assim, bom, se ninguém quer fazer minha peça, eu vou fazer a peça de alguém. Foi que eu entendi que eu tinha que fazer uma aula, e aí eu pedi para meus pais, eu quero entrar num curso de teatro, e eu comecei a fazer. E os seus pais te incentivaram desde o começo? Sim, meu assim? pai já é falecido, ele era professor da rede pública de ensino, assim como Aqui do o Rio? Henrique, aqui no Rio. Ele dava aula em colégio, em escola pública, assim como o Henrique do Avesso da Pele, então também teve uma identificação, né? Minha mãe também é professora de inglês, então eu fui criado nesse universo da educação, da sala de aula, e fui muito bem-vindo desde que eu pedi. E você, Marcos? Eu acho que a gente tem o caminho, assim, um pouco parecido da história de vida em relação ao chamado Você é de São arte, Paulo, digamos né? assim. Eu sou de São Paulo. E eu comecei também dançando, porque daí tinha um amigo que me levou para fazer aula de dança, que ele falou, descobri que tem uma escola de balé. Eu falei, balé não. Balé não faz sentido nenhum. E aí depois eu fui assistir a aula, eu fiquei interessado, eu falei, acho que dá para fazer, assim. E aí comecei a fazer escondido do meu pai, porque papai não podia imaginar que eu estava fazendo balé.
Chegava em casa, escondia a sapatilha, já que é para o papai descobrir. Até que mamãe Onde você estava? descobriu. No futebol? Papai tava no futebol. Jogando no Corinthians. E aí, até que descobriu, e aí não teve jeito. E aí, enfim, meus pais teve uma resistência da família de começo, mas depois que eles me assistiram no palco, assim, não tinha jeito, né? Eles falaram, até que leva jeito, vamos investir. E o Marcos, essa é a formação que ele fez, né? Como tudo condiz, assim, com o artista que a gente vem trilhando para ser. Porque além de ser um ótimo ator, ele é um lindo bailarino também. Uma das cenas mais bonitas que a gente tem na peça, que é a crise de ansiedade do Henrique, do professor, é aquele solo dele de dança, que é uma coisa que a tradução do corpo dele deu conta dessa cena do livro do Jefferson. Então, é muito bom ter essa trajetória antes também, né? Antes do grupo. E aí, mas vamos lá, vamos saber mais, Marcos. Aí você foi para ser bailarino? Aí eu comecei a fazer aula de dança, e aí comecei a fazer os espetáculos, e comecei a fazer testes para publicidade, eu tinha uns 12 anos. Até eu trabalhei como apresentador com o Marcelo Taz durante um tempo na TV fechada. E aí comecei a fazer cinema e fui indo. Os dois assim. começaram super cedo. Super cedo. E é tão bacana você descobrir o que você quer na vida tão cedo, né? Mas desafiador também, porque no meio do caminho a gente já quer desistir, fazer outras coisas, mas porque a gente sabe que é sem patrocínio, né? A vida do artista é eternamente sem patrocínio. Então, pra gente viver disso é muito desafiador, assim. E aí, no meio da minha... sei lá, dos 20, 21 anos, eu comecei a questionar o meu ofício no sentido de, talvez, eu não sei se isso é pra mim, no sentido financeiro da coisa mesmo, né? É complicado. A gente sabe, né? Mas estamos aí, a gente vai Agora, seguindo. vocês dois têm um problema em comum. Vocês têm muitas qualidades, vocês têm coisas fascinantes, mas vocês têm um problema em comum. Uma amizade que eu acho muito complexa. Amigos de André Torquato. Não fala assim. Eu tô aqui babando nos dois, meus amigos aqui sendo entrevistados. Um trabalho lindíssimo. A Vespa é uma peça maravilhosa. Assistam, gente, essa peça. Como vocês se conheceram, André? Eu conheci o Vitor, fazendo peça junto. A gente trabalhou. Eu conheci ele, na verdade, há muitos anos atrás, numa festa. E aí depois a gente foi trabalhar junto, fez Valentim, uma peça. E o Marcos, acho que da vida também. Na a gente vida. se conheceu. André, nossa, um ator, Todo mundo um artista conhece, excelente. o André, não tem como, todo mundo... eu só se conheci Tá nos vendo? É só palcos. você que não gosta de mim, Xavier. Eu ensinei o André a fazer o sapateado. Hoje ele faz direitinho. Eu ensinei ele a cantar, ele canta direitinho, muito bem, representa muito bem, né? Ensinou muito bem, então. Mas tem uma coisa que o teatro proporciona, que são os encontros, né? Então, você entender quando você é o foco e quando você é o suporte, né? Eu acho que esse foi uma grande busca, uma grande tentativa, assim, com a gente nessa peça. E tem a questão acho que sempre quando a gente acaba uma sessão é muito interessante, porque a gente sempre se elogia, se critica. Não, a gente sempre se elogia, a gente está sempre se apoiando. Sempre dando notas, mas não no sentido de querendo corrigir ou sobressair, mas no sentido de a gente entende que somos um conjunto ali em cena e uma unidade ali, sabe? E eu acho que isso a gente foi aprendendo também a desenvolver durante esses 2 anos, obviamente mais tempo ensaiando, mas esses 2 anos circulando com a peça, eu acho que a gente conseguiu afinar isso bem, né? Juntos, assim. Sim. A ideia inicial da peça é genial. Ai, nossa diretora é Beatriz Barros. É dela que ela é genial. É genial. Porque tem tantos significados aquilo. Eu não vou dizer o que é. Não pode dar spoiler. Mas é genial. Porque tem uma coisa do significado do texto, da palavra, do livro, né, do acordar diante daquilo, do nascer diante daquilo, do enfrentar diante daquilo. Então, assim, cada pessoa que vê tem uma... Né, é tocado de uma maneira diferente por uma coisa antes da palavra, inclusive. O que o Jefferson estava dizendo aqui, que de repente ele quase foi afogado, ele saiu e olhou para o mar, e olhando para o mar ele viu que havia algo além daquilo que ele estava vendo. O início da peça é isso também, né? É uma coisa assim, nossa, que coisa... Que bom. Sim. A gente não pode falar muito, não senão pode a gente vai falar, entregar né, spoiler. que vai dar spoiler pra... Em setembro estaremos aqui e aí todo mundo vai poder assistir essa cena que o Xalita tá falando. Por favor, estão convocados. Setembro vocês vão para qual teatro? E tem que vir com essa energia, essa felicidade, traz pra gente, pelo amor de Deus. Em setembro a gente vai estrear no Teatro Sérgio Porto. Vão ser apenas 3 semanas, começa de 12 de setembro e vai até dia 28. Depois a gente vai colocar aí em São Paulo, e vai até que dia? Em São Paulo a gente está às quartas-feiras até dia 3 de setembro. E aí dia 12 a gente vem aqui para o Rio.
Então, é uma oportunidade imperdível. Então, fala dos 2 teatros. Lá a gente está no Teatro Estúdio e aqui a gente está no Teatro Sérgio Porto. E também a 1001 está sendo uma grande parceira para a gente trazer o espetáculo aqui para o Rio. E para as pessoas acompanharem também a peça, O Instagram é @oavessodapele. Aí lá vocês veem todas as datas, toda a trajetória do grupo. E do coletivo é @coletivo.ocultar. Desculpa. @coletivo.ocultar. Aliás, o diretor está insistindo para eu falar também do Instagram do programa. Qual é, André? @Arena dos Saberes? @Arena dos Saberes. Eu nem sei, tô tão fora. Arroba... Tá certo, produção? Alguém me confirma, pelo amor de Deus. Tá certo, @Arena dos Saberes. E no @Arena dos Saberes, ali, você entrando também no Instagram, você sugere as pessoas que você gostaria que estivessem aqui, vindo participar do programa, dando sugestão. A plateia, não adianta querer sugerir que a gente já tem a plateia, a gente é apaixonado por essa plateia. Agora, a gente viu o Jefferson falando um pouco do tema do racismo, e eu queria que vocês também falassem sobre isso. O que vocês sentem que ainda há na sociedade brasileira? O que evoluiu? O que nós temos, do ponto de vista educacional, cultural, de evoluímos para que a gente seja uma sociedade em que as pessoas se respeitem de fato? Acho que a gente evoluiu em muitas coisas. Eu sinto que hoje as escolas, as instituições, elas falam muito mais do que quando eu era criança. Na verdade, eu acho que a gente sempre esteve falando sobre as nossas questões, só que de alguns anos para cá as pessoas estão ouvindo mais. Mas nos anos 70, com o Teatro Experimental do Negro, a gente já tinha o Abdias do Nascimento problematizando a blackface. Então, assim, isso sempre existiu. E eu sinto que a nossa tentativa, por exemplo, com essa peça, que é uma coisa que o Jefferson defende muito no livro, é você, para além da cor da pele, entender onde estão as suas potências, os seus afetos e externalizá-las. Porque, infelizmente, para muita gente, o que chega antes é a pele. Uma vez, quando eu passei por uma abordagem policial perto de casa, eu moro aqui na Tijuca, eu sou da zona, sou crescido na Tijuca, e sou de uma família classe média. Sempre morei num prédio extremamente com piscina, com churrasqueira, tudo. Quando eu fui passar uma abordagem policial perto de Salgueiro, próximo à minha casa, o policial me perguntou: você tem passagem pela polícia e é usuário de drogas? A única coisa que eu consegui responder foi: eu moro aqui. E ele falou: e daí, você não pode ter passagem? Então, para ele, não interessava muito se eu morava num prédio com piscina e tinha um segurança na porta. O que ele vê antes é o que ele acha que pode ser assim, na cabeça dele. Então, eu acho que quando a gente entende isso, quando você começa a tomar consciência e tomar consciência também da sua intimidade e a potência que você tem, isso cria autonomia para você ser a pessoa que você é, o artista que você acredita. Eu acho que as coisas melhoraram, mas tem muito ainda a ser feito. E é legal você falar isso, até pela formação dos policiais, né, do desenvolvimento. Claro que tem gente muito, muito séria ali, mas como as pessoas ainda passam por humilhações, né? Porque ou pelo lugar em que moram, ou pela cor da pele, ou pela... que é uma visão absolutamente deturpada e incorreta de humanidade, né? Eu acho que é importante que tenhamos em conta de que não uma coisa necessariamente, uma tragédia precisa acontecer para a gente entender o porquê isso está acontecendo. Eu acho que as pessoas começaram a abrir um pouco mais os olhos, digamos assim, nem sei se talvez seja essa palavra ou essa construção da frase, mas quando teve a questão do George Floyd, do Black Lives Matter, e aí sim iniciou-se uma grande discussão, em época de pandemia também, mas eu acho que a gente sempre, infelizmente, as pessoas sempre esperam para que alguma coisa de grave aconteça, para começar a falar sobre ela e entender minimamente sobre, e depois esquece ou, enfim, anula. Então, é super importante que o racismo, que essa questão seja vista logo, para que mais pessoas não sejam afetadas por isso, sabe? Para que mais abordagens não sejam assim e para que outras vidas não sejam tiradas em uma abordagem ou, enfim, uma violência de cunho racial. Ô Marcos, e o papel da arte? E o papel da arte também é fundamental. Do mesmo jeito que tem o Avesso da Pele, a gente trouxe o pessoal aqui do Torturado, que é uma peça belíssima também, que traz uma discussão profunda desse sofrimento, dessa dor do racismo, dimensão poética. Tem a outra peça do Clayton, Macacos.
que é maravilhosa. Você sai do teatro assim meio zonzo, né? De ver, meu Deus do céu, o que é isso? Quantas coisas que as pessoas colocavam como piadinha, como brincadeira, maneira de falar. Não, mas eu sempre fui assim, isso não é... E ele nem se importa disso, né? E muitas pessoas que eram tratadas de uma forma pejorativa respondiam sorrindo, mas não é um sorriso de alegria, é um sorriso de tristeza, de dor, de medo, de solidão, e é legal você... Como os filmes, você vai trazendo filmes de volta, fala assim, mas de novo um filme sobre racismo? Sim, de novo um filme sobre racismo. Porque as pessoas precisam entender o que já aconteceu. Como a gente fala da ditadura, de repente você está aí, né? A gente entrevistou a Andréa Beltrão, falando sobre uma ativista, uma mulher, uma advogada nordestina que lutou a vida para devolver dignidade às famílias daquelas pessoas que perderam seus entes queridos, porque de repente as pessoas saem e falam, não, a volta da ditadura, precisamos da ditadura. Elas não têm noção do que foi, do que significa, ou no Brasil, em qualquer lugar, né? A liberdade é de um valor inenarrável, inestimável. Então, o que vocês fazem, o que a arte faz nesse tema, é de uma essência extraordinária, assim. Levar as pessoas aí, é uma peça que as pessoas riem também, se divertem, riem de nervoso às vezes, riem de estar rindo, mas elas saem pensando naquilo, né? Então é colocar isso na mente das pessoas, olha, a gente já viveu tempos que eram assim, a gente melhorou, a gente piorou nisso, a gente continua ruim desse jeito, né? Sim, exatamente. Que bom. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigado. Quer falar uma coisinha? Fala, Marcos. A gente quer agradecer mais uma vez pelo convite, muito obrigado. A gente também quer agradecer aos nossos amigos e atores Bruno Rocha e Alexandre Mano, que devem estar em casa assistindo, que também fazem parte desse espetáculo. A nossa diretora Beatriz Barros, nossa diretora de movimento Castilho. Obrigado a todo mundo e muito obrigado. Estamos aqui por isso e por vocês. Valeu. Agradecer o Alexandre pelo apartamento. O Alexandre pelo apartamento, exato, amigo. Só Por ter juntado o grupo, foi o Alexandre Mano que juntou o grupo. Viva. Isso é muito legal, e é muito legal quando um grupo faz teatro, faz arte acontecer, né? Exato. Obrigado a vocês, obrigado ao Jefferson também por faz parte desse programa, obrigado a você que nos autoriza a entrar na sua casa todas as quintas, sábado, obrigado a essa plateia linda que veio de Cascadura, Penha, Alcântara, São Gonçalo, Vaz Lobo. Só gente boa, só gente linda. Muito obrigado. Semana que vem tem mais Arena dos Saberes. Um beijo no seu coração. E esse coro vai cantar aqui para encerrar o programa, certo, maestra?